Olá, boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, cujo tema é Relacionamentos à luz do Espiritismo, Aprendizado e Responsabilidade. Esse é um tema muito importante para todos nós, porque tudo que nós fazemos na vida envolve relacionamento. Casais, relacionamentos amorosos, filhos e pais, pais e filhos, famílias, mães, irmãos, tios, trabalho, estudo, tudo envolve relacionamento. Então é muito importante que a gente possa ampliar a nossa visão a respeito desse tema, utilizando o conhecimento do Espiritismo, que é extremamente libertador, e junto com isso eu coloquei para que a gente possa compreender melhor esses relacionamentos humanos, não só o conhecimento espírita, mas realcei com alguns aspectos da psicologia do Jung e a visão do sociólogo Zygmunt Bauman, que é muito interessante. Nós vamos ver no final como é que a gente costura tudo isso, né? Então, por que que a gente fala de relacionamentos, né? Por que precisamos falar disso? Porque toda alegria e quase toda dor passa por eles. Os relacionamentos são o espelho interno. Nos vínculos aparecem as nossas crenças, as nossas feridas, os medos, as necessidades mais profundas. Eles revelam quem nós realmente somos. A aprendizagem vital também faz parte dessa cadeia, porque amar bem, não é um instinto, é uma habilidade que nós podemos treinar, desenvolvendo a escuta, os limites, a reparação. Então, relacionar-se é uma prática emocional. O sentido da vida, porque o pertencimento saudável nutre o propósito, sustenta a saúde mental e ancora a espiritualidade no cotidiano. Cuidar do outro é um exercício de alma. O caminho espiritual também é muito importante que a gente fale, pois cada relação nos chama a crescer em consciência, responsabilidade, perdão e serviço. O vínculo vira então uma oficina de evolução. E o impacto social que também gera são as relações maduras que reduzem a violência, aumentam a cooperação, criam um ambiente de paz, primeiro em casa e depois no mundo. Por isso eu escolhi essa imagem para representar esse primeiro início aqui, nosso slide, que é uma ponte. Porque sem que os dois se aproximem, sem que os dois se encontrem a meio do caminho, não se formam essas pontes e nós não conseguimos atravessar as dificuldades e os desafios que a vida nos traz. O relacionamento, então, é uma oficina. O Espiritismo nos lembra que os laços de família e de afinidade não são casuais. Eles resultam de afeições conquistadas, compromissos morais que foram desenvolvidos ao longo das existências. A vida em comum, então, é o meio de progresso. Nós estamos todos na jornada evolutiva, carregando débitos, tendências, limitações e necessidade de reajuste. Não existe o perfeito encarnado. O relacionamento, então, não é um prêmio, é uma oficina. Dessa forma, somos convidados a olhar os relacionamentos não como um mero palco de prazer nem de frustração, mas sim como uma oficina evolutiva, onde a dor aponta as tarefas da alma e o propósito revela para que a experiência está acontecendo. Portanto, podemos entender que não há nenhum acaso afetivo. Ah, por acaso eu achei essa pessoa. Há convites à nossa paciência, à nossa humildade, ao serviço, ao perdão e à verdade. Todo esse conteúdo e toda essa noção de relacionamento também está inserida dentro do livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Sociedade. Também há um outro livro que eu vou mencionar aqui, que é de Rodolfo Caligares, que se chama Família, onde ele também explora bastante esse tema dos relacionamentos.
E os livros de André Luiz, que eu vou mencionar no final, estão carregados de lições falando sobre isso, porque são como se fossem histórias, né? Assim como os livros da Zíbia Gasparetto, são romances, são histórias onde você compreende o mecanismo, inclusive vê o que levou as pessoas a fazerem aquilo e o que acontece com elas depois daquilo. Então, essa noção de que o relacionamento é uma oficina não é uma criação minha. É um entendimento que foi trazido pelos espíritos para que a gente olhasse para esse tópico tão importante de uma outra forma, muito diferente do que nós olhamos até então. Vamos adiante. Os relacionamentos familiares. A família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. Portanto, no mesmo clã, no mesmo grupo familiar, os indivíduos são conhecidos e, portanto, não podem disfarçar os valores que os caracterizam. No recesso da família renascem os sentimentos de afinidade e também de ódios e repulsas, que os espíritos preservam de outros relacionamentos, felizes ou infelizes, que eles tiverem relações em reencarnações passadas. Esses relacionamentos fluem de forma consciente ou inconsciente, com esses sentimentos que brotam, como uma necessidade de liberação dos conflitos ou intensificação da afetividade, que predispõe às manifestações mais significativas do amor que vai além do campo, da casa, do lar onde nós vivemos. A família é uma escola de almas. E ali é feito toda a programação dos vínculos e das responsabilidades. Nesse livro do Rodolfo Caligares, ele explica que as relações afetivas e conjugais são espaços de educação moral recíproca, não são refúgios românticos perfeitos. Ele mostra que muitas vezes a própria constituição da família é um reencontro necessário de espíritos que têm contas emocionais entre si, o pai com o filho, os cônjuges, os parentes difíceis. E essa convivência forçada é a oportunidade de regeneração íntima. Então, o lar é visto como um laboratório de crescimento espiritual e disciplinamento das emoções, não como um cenário de contos de fadas. Como eu disse antes, as obras de André Luiz estão cheias de casos ilustrando esse tema. O vínculo afetivo é um compromisso espiritual, e compromisso é responsabilidade, reparação e serviço mútuo. Não é posse, não é dependência emocional infantil. A relação, segundo ele, é o campo de trabalho de dois espíritos imperfeitos se ajudando, aprendendo a servir, a compreender e a renunciar ao egoísmo. Mas então qual é o problema? Esse aqui que essa imagem procura ilustrar. Nós temos as fantasias que são criadas na nossa mente por uma cultura ilusória que se desenvolve no planeta Terra há centenas de anos, não é de agora, não. A realidade que nós temos são duas pessoas, como ele explicou aqui, dois espíritos imperfeitos se ajudando, aprendendo a servir e compreender e renunciar ao egoísmo. Essa é a realidade. Então, são duas pessoas que têm os seus conflitos internos, são pessoas que têm suas dificuldades, traumas de infância, bloqueios que são trazidos dessa e de outras vidas, dificuldades de compreensão de certos assuntos, porque carregam medos e culpas. Essa é a realidade. Quando essas duas pessoas se juntam, elas não vão, instantaneamente se tornar perfeitas. Não vai ser um cenário de contos de fada, com flores, com velas, com um pôr do sol mágico. Isso são momentos que nós cultivamos e vivemos com quem a gente ama e são muito importantes para a nossa vida, mas essa não é a realidade do dia a dia. Porque o que vai se encontrar na família de verdade são com pessoas que têm contas emocionais para acertar entre si. Nem sempre são espíritos amigos, nem sempre são espíritos afins. Às vezes são espíritos que se propuseram: olha, vamos nascer junto, vamos nos casar, vamos criar uma família,
porque nós vamos tentar nos afinizar mais e superar certas dificuldades, mas nem sempre vão conseguir. Então, um pai que tirou, uma pessoa que tirou a vida de outra, ou que prejudicou a outra de alguma forma, pode, não necessariamente, mas pode, numa próxima vida, nascer como pai daquela pessoa para restituir a ela o que foi tirado. Para isso, os filmes que foram feitos recentemente dos temas de Chico Xavier e de André Luiz mostram perfeitamente como as coisas funcionam. Então, é muito importante que a gente tenha essa imagem em mente de que o ideal, aquilo que a gente tanto almeja e espera, são momentos de alegria, de felicidade que a gente vai viver com quem a gente ama, mas a vida real é o desafio de desenovelar o pensamento um do outro e de se autoconhecer para conseguir realmente conviver em paz. A gente vai ver mais adiante sobre isso. E por que há esse sofrimento tão grande? Começa aqui com o mito das almas gêmeas, que tanto seduz quanto faz sofrer. O mito das almas gêmeas é de que existe uma única alma feita para mim, que é a outra metade perdida. E quando eu encontrar, eu serei completo. Centralizando os objetivos da existência no sexo e na satisfação imediata dos prazeres, muitas pessoas acreditam que somente ao encontrarem alguém capaz de as completar é que terão alcançado o momento culminante da jornada humana. Elas se esquecem, no entanto, de que, passadas as novidades, tudo se transforma em rotina, especialmente quando os interesses do ego, egoístas, são colocados em primeiro lugar e se fazem responsáveis pelas motivações desse encontro dessas duas pessoas. A maioria das vezes, por falta de autoconhecimento e por falta de maturidade espiritual, a gente continua buscando no outro a satisfação imediata das nossas necessidades e o nosso ego está ainda em primeiro lugar. Nós não vamos achar essa pessoa perfeita, nós não vamos achar essa metade perdida. Sânia já vem estudando esse tema nas últimas semanas. Aqui na frente eu vou trazer para vocês novamente a pergunta do Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Então, ao idealizar essa alma gêmea que vem de longas e longas vidas passadas para me completar, eu vou estar esperando esse cenário ideal, lindo na beira da praia, com as flores, com tudo perfeito, e vou esquecer do cenário real, que são os desafios do dia a dia, quando aparecerem as doenças, os problemas financeiros, a forma diferente de educar um filho, a forma diferente de lidar com os problemas que aparecem na casa, aí é que a realidade vai nos testar aonde é que está a nossa maturidade espiritual e quanto o nosso ego ainda está presente, tentando ser satisfeito. Então, não existem almas gêmeas, tá? Mas existem almas afins. E essa afinidade se constrói. Precisamos de um pedacinho um do outro para nos construir? Sim. Kardec fala: as almas que devam se unir estão desde as suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? E os espíritos respondem: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que eles ocupam, isso é, segundo a perfeição que eles já tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, vão ser mais unidos. Da discórdia nascem todos os males da humanidade, e da concórdia, da afinidade, resulta a completa felicidade. E Kardec pergunta: em que sentido se deve então entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Eles dizem que a expressão está incorreta, é inexata essa palavra metade. Porque se um espírito fosse a metade do outro, quando eles se separassem, os dois estariam incompletos. Então,
para que a gente possa ter um relacionamento e para que a gente possa encontrar alegria e felicidade, nós não podemos esperar que venha algo de fora para completar aquilo que nós somos, porque nós todos somos espíritos em evolução e somos todos muito diferentes. Tivemos criações diferentes, famílias, culturas, países diferentes que nós carregamos na nossa bagagem, sem falar nas outras vidas, né? Então a gente estaria sempre incompleto se continuasse esperando por essa metade. Então, a doutrina espírita não valida a ideia rígida da metade eterna única, nesse sentido romântico popular. Os espíritos se atraem por afinidade. Construída, essa afinidade é construída, é lapidada, é educada pelo esforço moral e pelas experiências em comum. Vocês vejam que essa imagem aqui do lado mostra duas pessoas, cada uma tirou uns pedaços de si mesmo para construir com aqueles pedaços uma ponte que servisse para os dois atravessarem. Então, esse esforço moral e as experiências em comum que a gente vive num relacionamento, essa construção é que muitas vezes desenvolve afinidade. E ela é lapidada porque é como se fosse uma pedra bruta. Nós viemos para os relacionamentos cheios de arestas, cheios de defeitos, cheios de vontades próprias, mimados, cheios de manias que a gente carrega dessa e de outras vidas. Então, quando começamos a conviver com alguém, por amor, principalmente, nós vamos lapidando essas partes ásperas que a gente carrega para poder conviver melhor. E isso é que cria a afinidade, entenderam? Então, os vínculos espirituais, ele diz aqui, não é que existe só um. Os vínculos espirituais profundos se formam através das vidas de convivência, de carinho, de reparação e de aprendizado conjunto. Isso significa que os laços são uma obra construída, não um destino cego. Os espíritos que já caminharem juntos em outras encarnações podem resolver se reencontrar para apoiar-se mutuamente, mas também podem resolver se encontrar para reajuste, reparação e cura de antigas dores. Ou seja, o reencontro das almas não garante a paz. Às vezes o que garante é o trabalho. A crença rígida em uma alma gêmea única cria uma expectativa de entrega incondicional sem o esforço interno. Isso nos infantiliza espiritualmente. Nos torna crianças espirituais esperando sempre receber algo de alguém que vem de fora. No lugar de alma gêmea, a proposta espírita é companheiros de jornada evolutiva. Essa é a realidade que Kardec nos mostra e que os inúmeros livros que André Luiz escreveu e tantos outros espíritos mostram pelas experiências de vida e que, se nós tivermos um pouquinho de maturidade espiritual, vamos conseguir enxergar isso nos relacionamentos das pessoas que nos cercam, que no nosso realmente é mais difícil. É mais difícil para nós enxergar as coisas que onde a gente está imerso. Mas quando existem pessoas ao nosso redor, a gente enxerga um pouco melhor o que acontece no relacionamento deles. Então, a função da dor nos relacionamentos já que ainda existem relacionamentos dissonantes, já que muitas vezes, como aqui foi dito, esse reencontro é para reajuste, reparação e cura de antigas dores, nem sempre é só por amizade e amor profundo. Então, às vezes, a dor aparece, porque ela vai indicar ali os pontos que nós precisamos trabalhar: orgulho, egoísmo, medo do abandono, necessidade de controle. Todos esses são as sombras que a gente precisa educar. Então, os laços afetivos não são por acaso, são compromissos de cooperação, de renúncia e de reparo. E você pensa assim: como assim não é por acaso? Eu saí. Digamos, um exemplo, vou usar o meu. Eu nasci em Natal e Janderson, meu marido, nasceu no Rio de Janeiro. São 3.000 quilômetros de distância. Eu saí de Natal, fui morar no Rio de Janeiro com 7 anos de idade. Ao longo da vida, trabalhei.
por fim, conheci o Janderson e me casei com ele. E hoje nós estamos aqui em Portugal, de onde veio a família dele, os avós, os bisavós, que foram para o Brasil. Então, esses reencontros de almas, não importa se é para sentir ainda as dores do reajuste, ou crescer junto, ou evoluir, ou desenvolver outros laços, não importa a distância. Você pode ter saído de Recife e ido para a Noruega, você pode ter saído do Rio de Janeiro e ido para a Austrália. Você vai encontrar quem você tem que encontrar, e nesse relacionamento é onde você vai trabalhar o seu orgulho, seu egoísmo, medo do abandono, necessidade de controle, tudo isso que a gente está mencionando, entre outras tantas coisas. Então, os nossos laços afetivos, voltando, que era essa frase que eu queria reforçar, não são acaso. Você não encontra uma pessoa por acaso. Ah, foi sem querer, foi a vida que trouxe. Sim, nós estamos imersos nessa grande teia da vida que vai nos levar a viver exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir e crescer. E é com o relacionamento onde nós vamos trabalhar e lapidar aqueles nossos defeitos que ainda estão nos dando tanto trabalho, né? Então, os laços afetivos não são acaso, são compromissos de cooperação, renúncia e reparo. Mas quando a dor aparece no convívio, ela não é um castigo. Ela é um alarme chamando a reforma íntima, a disciplina da emoção, a vigilância do pensamento, a caridade, ou seja, perdoar o outro que se faz com as ações. Mas há uma regra. Dor não é justificativa para violência nem abuso. O propósito espírita nunca vai legitimar a violação da dignidade. Onde há agressão, o dever moral é se proteger e buscar ajuda. Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família, unidos pelos laços de sangue, expressam essa animosidade de muitas formas, o que gera transtornos cuja gravidade tem a dimensão dos problemas que forem vivenciados. São ódios gratuitos, invejas ou outros tipos de sofrimentos e relacionamentos ainda mais difíceis, mas que aqueles espíritos foram colocados juntos por necessidade de aprendizado. Nos relacionamentos agressivos, que em muitas ocasiões surgem no Instituto da Família, os opostos se encontram em conflito recíproco e, sentindo-se impossibilitados de amar, reagem uns contra os outros, deixando transparecer a presença dos sentimentos magoados. Quando morre a emoção do amor, dando lugar à indiferença, é que se faz então muito difícil o relacionamento, porque desaparecem as manifestações da vida pulsante e rica de aspirações. E aqui é um trechinho do livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles. No abismo dos conflitos que se apresentam em muitas personalidades doentes, o medo de amar, a desconfiança por saberem-se não amados, o receio de terem identificadas as suas facetas tormentosas, criam impedimentos a uma boa relação no lar, que é o pórtico das sombras, que passa a ser, então, um caminho de entrada para os futuros envolvimentos na sociedade. Esses relacionamentos conflituosos são 90% da humanidade na Terra. Não existem muitos casais que têm um relacionamento pacífico, amoroso, que nunca brigaram, que nunca gritaram. Tanto que essa imagem reflete o quanto isso afeta os nossos filhos, né? Quanto a criança se torna sofrida e traumatizada com esses desentendimentos. Por quê? Quando a raiva toma conta, quando as nossas emoções conflituosas e mal trabalhadas, que a gente não se conhece também, elas vêm à tona dessa maneira, revoltada, não existe diálogo, existem só gritos e xingamentos. E aí realmente se torna muito difícil ao ponto de que alguns casais com um pouco mais de maturidade espiritual, talvez, entendem, não, não vai dar certo nessa vida, eu não vou conseguir chegar mais adiante dessa forma, senão eu vou tornar a minha casa e a minha vida um inferno. E os meus filhos, se tiverem,
vão sofrer as consequências. Então é melhor seguir caminhos separados, encontrar outros caminhos e a nossa evolução é eterna. Sempre vai haver tempo para que a gente possa retomar e aprender de alguma forma, né? Então, somente há um relacionamento legítimo que poderá ser considerado saudável quando as pessoas ou os seres que trocam as expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo que discordando de ideias e posturas tomadas, agem num clima agradável de compreensão, ensejando o crescimento interior. Então, só quando houver o diálogo, a cooperação, cada um dá um pedacinho de si, cada um cede um pouquinho, o cada um compreende o melhor que pode, é que realmente a gente consegue criar um relacionamento saudável. E agora, vamos olhar um pouquinho aqui o lado da psicologia, para complementar um pouco o que a gente está dizendo, antes de voltar para o entendimento espiritual no final. O Jung fala sobre projeção, sombra e individuação. Por que é que sofremos tanto nos relacionamentos, né? Por quê? Nós sofremos não só pelo que acontece entre as duas pessoas, mas pelo que a nossa mente cria sobre o que o relacionamento deveria ser. A maior parte da dor não vem do outro, não necessariamente, mas ela vem da fantasia que nós criamos sobre o outro. A idealização transforma pessoas reais, imperfeitas, limitadas, em processo espiritual ainda de evolução, em personagens mitológicos, a pessoa que vai me completar, a metade que vai me salvar da solução, da solidão, o cavaleiro na armadura prateada. Essa fantasia é cultural, emocional, mas também é espiritual. E ela nasce aqui, naquela mesma imagem que eu já mostrei para vocês, das idealizações do que nós achamos que é o amor perfeito. O amor perfeito, ele é construído com diálogo, com ceder, com compreender, com abrir mão. O amor perfeito, vocês veem, eu estou falando entre aspas, porque não existe o amor perfeito. O que existe é o melhor que nós podemos fazer a cada dia, encontrando a felicidade naquilo que nós vivemos e cultivando a nossa melhoria, a nossa reforma interior. Porque, como ficou bem claro aqui, a idealização transforma pessoas reais, imperfeitas, limitadas e em processo ainda de evolução espiritual. Nós somos essas pessoas. Nós trazemos traumas de infância, nós trazemos medo de abandono, nós trazemos culpa, nós viemos de conflitos com os nossos pais e mães, talvez, que também não conseguiam se relacionar tão bem, que se separaram, que se odiaram, que fizeram diversas coisas, cada um teve a sua necessidade. Então, nós trazemos isso tudo também em nós. Nós também podemos nos sentir feios, gordos, altos, baixos, carregamos uma sombra muito profunda ainda que precisa ser trabalhada constantemente. E quando a gente busca essa pessoa perfeita, essa outra pessoa que está ao nosso lado também pode estar buscando uma pessoa perfeita e não vai encontrar. E é isso que nos deixa, muitas vezes, sofrendo, porque nós não nos conhecemos o suficiente. Jung fala de projeção, ou projeção, eu projeto no outro os meus conteúdos inconscientes. Frequentemente, a mulher projeta no parceiro que ele tem os nomes ânima, ânimos, mas não é necessário que a gente entre nesse detalhe. A mulher projeta no parceiro a imagem interna do masculino que foi construída a partir de experiências emocionais que ela teve com as pessoas com quem ela conviveu, experiências coletivas. O homem projeta na sua parceira a imagem interna do feminino. O que que é o feminino que esse homem espera? Idealizado, misterioso, cuidador, redentor. Enquanto as mulheres esperam um homem que muitas vezes seja forte, que cuide, que resolva, que traga segurança. Tudo isso é cultural, gente. Tudo isso foi plantado na nossa mente. Nós fomos colonizados mentalmente por essas ideias de homens e mulheres e os personagens que cada um deveria
é, vivenciar dentro da sociedade. Então, o que que isso causa? Eu passo a exigir que o outro encarne um papel, viva um personagem, que é o protetor perfeito, ou que é a mulher que cura todas as minhas feridas, a mãe que nunca falha, o pai que me sustenta emocionalmente. E eu deixo com isso de ver quem realmente está na minha frente, que é uma outra pessoa com as suas carências, com as suas necessidades e com as suas limitações também. É um espírito em evolução que ainda precisa, muitas vezes, de muita coisa para aprender. Quando a projeção começa a cair, aí eu digo, ué, mas você mudou. E muitas vezes, não, a pessoa não mudou. Eu é que acordei, me reformei interiormente, ou a pessoa mudou porque se reformou interiormente. É que o que você idealizava daquela pessoa não era real. Então, o Espiritismo vai mostrar que a dor dos relacionamentos não surge apenas dos desencontros atuais, mas da soma das carências antigas, dos traumas de outras experiências e outras encarnações, das imagens internas que eu mesmo criei e carreguei comigo. Ou seja, parte do sofrimento no relacionamento sou eu mesmo lutando para não encarar o meu próprio inconsciente. Quando eu faço isso, as coisas se tornam muito mais fáceis, porque o erro é que a gente passou a acreditar que até que a morte nos separe, não é? O casamento da Igreja Católica que a gente ouve há quase 2000 anos aqui é esse. Então, quando a gente acha que o nosso casamento não deu certo, a gente acha que falhou, se sente culpado, se sente frustrado, incapaz. E aí você acha que tem ou que se agarrar de todas as formas àquilo, porque você é que está sendo fraco, você é que está falhando, você é que não está sabendo fazer, ou você culpa o outro também por aquilo. E não está enxergando que isso são traumas que você carrega, porque você não consegue encarar o seu próprio inconsciente, as suas limitações, as suas faltas, e você está projetando no outro a solução que nunca virá se não vier de você mesmo. O sociólogo Zygmunt Bauman descreve o mundo que nós vivemos agora como uma sociedade líquida, porque ele usa esse termo para definir uma coisa que onde nada é estável, tudo é rápido, tudo é substituível. As relações viram um consumo e os vínculos se tornam descartáveis, gerando uma ansiedade permanente. O amor vira um produto. A gente escolhe alguém como quem escolhe um item. Se não atende perfeitamente às nossas expectativas, então a gente troca. Não é isso que a gente faz nos aplicativos de relacionamentos? É como se a gente estivesse escolhendo um item. Nós criamos a fantasia de que temos direito ao prazer emocional imediato e sem frustração. E quando a relação pede um compromisso, trabalho, paciência, isso parece opressão. Bauman descreve esse paradoxo que eu achei incrível para ilustrar os relacionamentos que estão constantes no planeta. Nós queremos intimidade, mas nós temos pavor de perder a liberdade. Queremos segurança, mas não queremos investir tempo. Queremos ser amados para sempre, mas ficamos rodando lá os aplicativos na tela do nosso celular como se estivéssemos num supermercado afetivo. Ele coloca de uma maneira muito eh, nua e crua, mas é verdade. Porque nós não estamos ainda com a maturidade emocional e espiritual suficientemente desenvolvidas para conseguirmos chegar nesse estágio. Como ele diz, a gente quer intimidade, mas tem medo de perder a liberdade. Quer segurança, mas não quer investir tempo. Quando tudo que é conquistado é uma construção diária. Há coisas que nós vivemos nos relacionamentos, no primeiro ano ou no segundo ano, ou de relacionamento mais profundo ou de casamento, que são verdadeiros desafios que depois a gente não vai mais viver. Porque a gente passa a conhecer um ao outro, porque a gente passa a
entender que o outro também tem limitações e como que eu vou exigir que aquela pessoa seja isso ou aquilo, ou faça isso ou faça aquilo, se eu também não consigo. E quando a gente tem a honestidade de conversar e dialogar e colocar isso tudo na mesa, se torna muito mais fácil, porque aí você não vai mais ficar esperando uma criatura idealizada que não existe, né? Por isso, eu coloquei, isso tudo é muito agravado por esse mito da alma gêmea. Nós passamos a procurar uma conexão perfeita, instantânea, e se isso não acontece, a gente descarta. E isso impede a construção espiritual que exige tempo e perseverança. A nossa percepção espiritual é afetada. Nós confundimos a afinidade kármica verdadeira, ou seja, respeito, responsabilidade, reparo, construção, com essa química imediata, mais a ansiedade emocional, mais a promessa de não sentir mais solidão. Então, muitas vezes, a gente acaba como esses dois fósforos se consumindo e se queimando um ao outro até se autoanular ou se destruir emocionalmente e se tornar uma pessoa ansiosa, depressiva, porque nós estamos insistindo numa coisa que não está sendo benéfica para o nosso crescimento espiritual e está apenas baseada numa ilusão, numa conexão perfeita e instantânea que a gente espera ter e que nunca vai achar. Enquanto eu achar, não, esse relacionamento não tá bom, não é minha alma gêmea, eu vou continuar procurando. Nós vamos estar sempre fugindo de uma realidade de entendimento, de observação. Será que eu também não tenho que ceder? Será que eu também não tenho que compreender? Será que sou só é só o outro que está fazendo alguma coisa errada? Nunca, nunca, num relacionamento, um lado só tem culpa. Quando, como é que é? Precisa dois para ter uma briga, né? Ninguém vai brigar sozinho. Só vai haver uma briga se houverem os dois. Então, o relacionamento é um campo de reajuste espiritual e educativo. Esse muro aqui da imagem está sendo reparado com tijolinhos, pedrinhas coloridas, para que ele se renove. Então, os relacionamentos são esse reajuste espiritual, por quê? Muitos lares e muitos casais são reencontros de espíritos que precisam pedir e oferecer perdão. O convívio próximo força a revelação de padrões egoístas, ciúmes, orgulho, necessidade de controle. E a relação acaba por nos mostrar a nós mesmos. André Luiz descreve que muitas vezes o laço afetivo no presente é uma oportunidade de reparar débitos emocionais do passado, aprendendo cuidado em vez de agressão, respeito em vez de posse, presença em vez de abandono. Essas são as oportunidades que a nossa evolução infinita e as muitas reencarnações que a gente tem, por isso que esse assunto precisa ser abordado sob o ponto de vista do espiritismo. Porque se nós acharmos que a nossa vida é só isso aqui, é horrível. Os relacionamentos não estão bons, a saúde não está boa, existem milhares de outros problemas que nós enfrentamos no dia a dia, e Deus parece até injusto quando a gente olha para a vida limitada apenas a essa existência. Mas alargando o nosso entendimento para conhecimento das muitas reencarnações, da pluralidade das existências, de quantas e quantas vezes a alma volta para essa grande escola que é a Terra, aí sim nós entendemos que com essas oportunidades de renascer de novo, nós vamos poder reparar os débitos que a gente deixou no passado. E quando a gente fala de reparar, é simples, é como ele falou. Em vez de agredir, você aprende a cuidar. Em vez de se tornar possessivo, você aprende a respeitar. E aí, entre outras coisas, nós vamos desenvolvendo aquelas emoções que a gente deixou para trás com essas pessoas com quem nós convivemos e outras tantas que passam no nosso caminho. Mas a família, o relacionamento mais próximo, é sempre o vínculo mais importante que mais precisa de cuidado. Então, a educação emocional, o Rodolfo Caligares aponta a família como uma escola moral.
É nessa relação familiar onde nós treinamos a humildade, a paciência, a verdade emocional, a cooperação e a renúncia. Isso ecoa o que a psicologia moderna chama de alfabetização emocional. Conseguir dar nome àquilo que eu sinto sem culpar o outro por sentir. Identificar as minhas emoções, identificar os meus traumas, as minhas faltas da melhor maneira possível, com tantas ferramentas maravilhosas que existem hoje em dia. E aí eu vou me alfabetizar emocionalmente e assim eu vou me tornar uma pessoa mais adulta, mais madura e espiritualmente falando, para conseguir viver com o outro. E Jung diria: quando eu aceito olhar para as minhas sombras, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou dependente afetivo, eu sou carente, eu sou mimado, eu tenho medo de abandono, eu sou uma pessoa que tem muito sentimento de culpa, eu sou borderline, eu tenho TDAH. Mil coisas que hoje nós aprendemos a dar nome às coisas. E dando nome e nos conhecendo melhor, nós vamos deixar de despejar tudo isso sobre o outro, como se fosse obrigação da outra pessoa me curar, me compreender, me aceitar como eu sou. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não funciona. Porque às vezes o outro está evoluindo e você está aqui preso nos seus traumas, é, guardando tudo aquilo que você não compreende sobre você mesmo e botando a culpa em outra pessoa. E aí os relacionamentos se acabam muitas vezes porque aquela chama que se consome por você não compreender e não sair do seu mundo para melhorar e para aprender e não há mais afinidade nenhuma entre as pessoas. As proteções que nós podemos desenvolver contra o sofrimento desnecessário. Isso é muito importante, que é o que eu venho falando esse tempo todo aqui. Autoconhecimento e autoconhecimento emocional. O Livro dos Espíritos mostra que a evolução moral é pessoal. Ninguém evolui por mim. O outro pode ser um espelho, um apoio, alguém que provoca em nós a mudança, mas a transformação é minha responsabilidade. E aí, quando esse autoconhecimento mergulha um pouco mais nas nossas próprias emoções, é quando você aprende a dizer o que eu estou sentindo agora, na verdade, é medo de abandono antigo que eu carrego porque meu pai foi embora de casa, porque minha mãe não cuidou de mim, minha mãe morreu quando eu era muito pequeno. Não é necessariamente o desamor que eu vivo hoje, é o medo que eu carrego. E o medo, gente, é uma coisa ignorante, é uma coisa absurda, porque não precisa ser real. O medo, ele se torna um monstro que nos consome muitas vezes, porque nós damos força a ele. Quando a gente encara isso de frente e vê, mas isso não é verdade. Isso é um medo de um abandono antigo que eu carrego de muito tempo. Isso não vai acontecer de novo. Ah, eu vou morar embaixo da ponte. Vou ficar sem nada, porque minha mãe me disse um dia que se eu não fizesse isso e não fizesse aquilo, a minha vida ia por esse outro caminho. Então, Deus sabe o que cada um carrega dentro de si. Mas quando você consegue separar o que é meu trauma do comportamento real do outro, você sofre menos e age de uma forma melhor. Então, esse autoconhecimento que a imagem mostra são os passos que você precisa desenvolver e as coisas que você pode fazer para melhorar o seu conhecimento interno. Você precisa reconhecer os seus erros, os seus traumas, começar a se conhecer através de uma técnica simples, que é o journaling, que é você escrever sobre as suas emoções. Tem milhões de exemplos no Pinterest ou em canais do YouTube que vão mostrar a você as perguntas que parecem bobas, mas que são importantes para você reconhecer aquilo que você carrega e que você nem se dá conta. Você reconhecer, você se observar, você se avaliar, você refletir sobre aquilo que você anda vivendo, você examinar as coisas que acontecem na sua vida, porque às vezes a gente diz: por que eu só atraio pessoas assim? Por que eu só atraio relacionamentos difíceis? Pessoas dependentes, pessoas que querem usar e descartar? Por quê?
Procure examinar melhor o seu comportamento. Quais serão as mensagens que você está enviando para a vida e ela está trazendo isso de volta para você? Porque nada é por acaso. Nós somos os artífices, Kardec disse isso claramente, da nossa dor ou da nossa felicidade. Somos nós que construímos esse caminho por onde a gente vai andar. Então, se a gente aprender a refletir, se examinar como a gente vai se conduzir nesse caminho, aprender a se elevar através do estudo, através de meditações, através de técnicas de controle da ansiedade, para que a gente possa ficar mais tranquilo. Nós vamos poder nos aprimorar e vamos poder nos sustentar. E assim vamos estar cada vez mais protegidos contra esse sofrimento desnecessário. Também desenvolver uma responsabilidade afetiva. Não usar a linguagem espiritual para justificar a dependência, porque até isso a gente faz de errado. A gente fala das pessoas que não têm conhecimento espiritual e que, por ignorância, fazem muitas coisas erradas. E quando a gente tem um pouquinho de conhecimento espiritual, a gente também erra. Porque a gente diz assim: ah, eu vou aguentar tudo porque ele é minha alma gêmea. Ou então, você diz: ah, você tem uma dívida passada comigo, então você tem que ficar comigo. Ah, então eu tenho que aguentar isso porque isso é meu karma. De qualquer forma, a pessoa utiliza a linguagem espiritual e o conhecimento espiritual da forma errada. É preciso aprender também a ter a responsabilidade afetiva e a clareza mental de que, peraí, o Espiritismo não ensinou coisa nenhuma disso. Não é bem assim que as coisas funcionam. Vou estudar mais, vou aprender mais, vou pesquisar mais. Está tudo ao nosso alcance, na ponta do dedo, gente. Não precisa mais nem hoje em dia de um computador. O celular está lá e você pode ler, pode estudar, pode fazer perguntas que vão te esclarecer melhor com a inteligência artificial. É só a gente querer, realmente. Também é importante aprender a deixar claro os limites, porque o amor não pede anulação, nem humilhação, nem violência. Se há abuso emocional, psicológico, físico, financeiro, espiritual, isso não é uma missão espiritual. Isso é violação. O livre-arbítrio existe, a dignidade existe e o afastamento, às vezes, é o ato mais benéfico para a nossa evolução. Isso é o meu filho de 24 anos que me educou a esse respeito, dizendo assim que no Brasil nós somos pessoas muito emotivas, nós somos pessoas muito emocionais e levamos tudo para esse lado das emoções. Então a gente não foi ensinado a nomear os sentimentos. Se eu disser para alguém que está cometendo um abuso emocional, um abuso psicológico comigo, a pessoa vai se sentir profundamente ofendida e vai dizer: não, mas isso não é verdade. Não, mas foi sem querer. Não, mas eu só estou querendo saber. Não, mas eu só queria ajudar. Não, mas eu só estou comentando. Esse tipo de frase que a gente ouve o tempo todo. E é preciso saber que aquilo que está nos incomodando, doendo, machucando, ultrapassando os limites que a gente sente, vai causar mal-estar, vai causar um desconforto. E isso, então, é considerado sim uma violação. Não é uma violação física, não é, violação no sentido extremo da palavra, mas está violando os nossos limites. Portanto, está nos causando estresse emocional, está nos causando mal-estar. Então, é preciso aprender a colocar os limites, a usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma, e sempre eu digo que o melhor caminho é sempre o diálogo. Sempre para que as nossas palavras não se tornem essas flechas que machucam tanto ou mais do que coisas físicas, né? Vocês sabem muito bem que há palavras que doem muito mais do que um soco que a pessoa possa levar. Tanto é que a gente sente até aqui no estômago a dor de uma palavra mal falada. Então, esse trabalho interno contínuo é fundamental, complementando isso que Joana de Ângeles diz no livro Homem Integral. É preciso se observar. De onde vêm essas minhas expectativas? Será que eu estou amando essa pessoa, ou estou tentando possuir, ou estou achando que ela está cuidando de mim, é muito confortável, quero essa relação para mim? Eu estou oferecendo clareza, ou eu estou manipulando a pessoa para fazer as coisas do jeito que eu quero, ou as situações para serem aquilo que eu espero?
O quanto eu estou tentando controlar tudo isso? A lucidez emocional diminui as ilusões. E se diminui as ilusões, diminui também o sofrimento. Porque quanto menos expectativas equivocadas a gente tiver, menos a gente vai sofrer. Estaremos lidando com a realidade. Se aquilo não é bom para você, aquilo não precisa ter uma vida longa. E se aquilo é bom para você, você vai cedendo, se adaptando, melhorando e o outro também, e vocês vão dando um passo mais adiante. Como Joana disse, o ser humano, de forma alguma, pode viver sem os relacionamentos, que constituem fatores básicos para o enfrentamento dos desafios e o desenvolvimento dos valores que estão guardados interiormente de forma embrionária. Esse relacionamento pode ser identificado também nas faixas das emoções mais nobres, como um impulso vital para o processo de crescimento intelecto-moral, a que tudo está destinado pela causalidade única. Então, sem os relacionamentos, a gente não consegue evoluir. Ninguém evolui sozinho, né? Se a gente conseguir desenvolver um pouco mais esse amar como um caminho de serviço e não de consumo, do ponto de vista espiritual, amar é servir ao crescimento do outro e permitir que o outro sirva ao nosso, com respeito, verdade e liberdade responsável. Do ponto de vista psicológico, amar é reconhecer que o outro não vai preencher o meu vazio existencial inteiro. Ele vai caminhar comigo, enquanto cada um lida com o próprio vazio. E do ponto de vista social, amar é resistir a uma cultura descartável. É escolher a presença, o diálogo, a construção, em vez de substituir as pessoas como quem troca de um objeto. Então, essa imagem mostra também que é preciso que a gente dê um pouquinho de nós, pegue um pouquinho do outro para se reconstruir, como foi mostrado também aquela imagem lá no comecinho que tem a ponte, aonde as pessoas precisam dar um pedacinho de si para que as coisas funcionem melhor, e você vê que não ficou uma ponte perfeita, ela ainda tem um pouquinho de altos e baixos, mas é o melhor que cada um conseguiu fazer. E esse é o grande aprendizado. Nós não estamos aqui em busca da perfeição. Estamos aqui em busca do aprendizado. E o sofrimento, ele só é presente em nossa vida enquanto nós temos a necessidade de aprender. Enquanto nós não aprendermos aquela lição, ele vai fazer parte da nossa vida. Quando nós aprendermos, ele segue o seu caminho e nós continuamos o nosso aprendizado com outras coisas. Que o sofrimento, como Jesus nos ensinou, não é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. A lei de Jesus é a lei do amor. Amar o próximo como a ti mesmo, fazer ao outro aquilo que queres que seja feito a ti. E assim é que a gente evolui aos poucos com essa doação e aceitar. Nessa imagem também representa dois adultos e uma criança, que a gente tem a infeliz mania de achar que as crianças não têm nada para nos ensinar. E isso não é a coisa mais errada que eu já vi na vida. Porque quando você sabe ouvir, não, que a criança não vai ter a maturidade emocional e espiritual muitas vezes, aliás, emocional e do mundo, do ser humano, mas ela pode ter a evolução espiritual, sim, e você não sabe. E muitas vezes a visão desapegada dos ranços que a gente carrega, a visão desapegada de preconceitos e conceitos limitantes que as crianças têm, vão nos ensinar coisas que a gente nunca imaginou. A gente precisa ouvir, ponderar e perceber aquilo que nós podemos aprender com as crianças, sejam nossos filhos ou sejam outros com quem a gente convive. E por falar em convivência, eu vou trazer para vocês um dilema muito interessante da psicologia, que se chama o dilema dos porcos espinhos, para a gente já ir encerrando o nosso estudo de hoje com um pouquinho mais de entendimento. Então, é uma historinha, uma fábula que diz assim: durante um longo e frio inverno, um grupo de porcos-espinhos se aconchega para se aquecer e não morrer congelados, né? Tinham que evitar
morrer congelados. No entanto, os porcos, os espinhos deles começam a ferir uns aos outros, causando dor e discussões. Eles então decidem se afastar para evitar a dor, porque dor é uma coisa que incomoda muito, né? Mas isso os expõe ao frio e eles começam a morrer devido às temperaturas congelantes. Os porcos que não morreram, então percebem que precisam fazer uma escolha. Ou vão desaparecer da face da terra, ou vão aprender a conviver com a dor. Eles decidem voltar a se reunir, aceitando os espinhos dos seus companheiros e os pequenos ferimentos que vêm com essa proximidade, porque o calor do grupo é mais importante para a sua sobrevivência. Essa fábula ensina que os melhores relacionamentos não são entre indivíduos perfeitos, mas entre aqueles que aprendem a aceitar as imperfeições e a valorizar as qualidades positivas uns dos outros. Muito importante isso, porque isso só vem com o diálogo. Mais uma vez, porque todos os livros que eu já li, todos os temas que se referem a relacionamentos ou a eh, coisas que não dão certo, é pela falta de diálogo. E quando dão certo, é porque o diálogo é constante. E o diálogo, como aqui ele diz, entre aqueles que aprendem a aceitar as imperfeições e valorizar as qualidades positivas. Lembrando que nós vamos carregar inúmeras imperfeições, mas nós queremos que as pessoas vejam as nossas qualidades positivas. Então vamos procurar fazer o mesmo com o outro. Como esses porcos e espinhos tiveram que aprender, se não aceitasse a dor que vem de vez em quando, o desconforto que vem de vez em quando, com coisas que a gente não vai gostar, num relacionamento, numa convivência diária, senão a gente não sobrevive. Nenhum relacionamento vai dar certo, porque nenhum vai ser perfeito. Então vamos procurar focar nas qualidades positivas, valorizar aquilo que é de melhor em cada um, e de repente você percebe, um dia após o outro, as coisas mudam muito. Como estabelecer limites e perdão? O que que o espiritismo e a psicologia dizem a respeito disso, para que possa haver essa convivência aqui desses porcos espinhos tão bonitinhos juntos, né? Então, a psicologia diz que os limites protegem os valores e a energia. Uma regra prática é você dizer: eu posso ir até aqui, posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas além disso, eu vou precisar que você faça isso, ou que as coisas sejam dessa forma. E é preciso colocar o limite desde cedo com firmeza e com gentileza, inclusive com seus filhos. Porque o relacionamento familiar, a gente não pode esquecer, nós não estamos falando só de relacionamento amoroso. Os nossos filhos são espíritos em evolução tanto quanto nós. E se a gente for honesto, conversar com clareza, com como se eles fossem um adulto, guardadas as proporções, nós vamos nos surpreender com a compreensão que eles têm das coisas. A doutrina espírita ensina que caridade começa aqui, no nossa casa interior, no nosso íntimo. É para nós que nós também precisamos direcionar a caridade. Limite não é punição, é educação da vontade. Evitar a codependência e o sofrimento desnecessário, para que a gente possa amadurecer realmente espiritualmente em conjunto, em sociedade e nos relacionamentos. O perdão, ele é uma libertação ativa, assim como os limites são as fronteiras amorosas. Na psicologia, o perdão é completamente diferente da reconciliação automática, e a gente confunde isso o tempo todo. A gente acha que se eu perdoar uma pessoa, eu vou ter que conviver com aquela pessoa, vou ter que me reconciliar, vou ter que gostar dela. Kardec fala no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aliás é um capítulo que é todo voltado para esse causas atuais e anteriores das aflições, ou seja, a lei do karma, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, são só nomes diferentes, mas é tudo aprendizado. Ele diz que o nosso coração não pode bater
por um inimigo da mesma forma que ele bate por um amigo. Ou seja, você não é obrigado a conviver com a pessoa, a amar alguém que fez mal a você, ou alguém que tem hábitos e comportamentos tão completamente diferentes dos seus que são chocantes. Não é obrigado. O que você precisa fazer é perdoar, aceitar aquela pessoa como ela é, mas não representa uma reconciliação automática. É, perdão é soltar o nó interno, que vira raiva e ruminação dentro de nós, que causa dor e sofrimento a nós. Então, perdoar é um benefício que você está fazendo para você mesmo, não é para o outro. Você pensa que é para o outro, mas é para você, em primeiro lugar. Soltar esse nó interno. E, se preciso, manter distância. As técnicas que eles colocam e que a gente faz muito é: escreva uma carta para aquela pessoa que nunca vai ser enviada, não tem problema. Porque você vai com isso conseguir ressignificar aquilo que aconteceu. Você vai com isso desenvolver o exercício de compaixão. Você vai com isso expressar os seus sentimentos que às vezes viram um verdadeiro nó na sua garganta, causando dor e sofrimento. Como se você pudesse falar tudo o que você quisesse para aquela pessoa, reclamar, brigar, falar coisas que só você vai ver naquela sua carta. É um exercício muito importante, porque no momento que a gente tira aquilo que é só um pensamento na nossa cabeça e materializa ele na forma de palavras escritas, aquilo já tem uma outra energia e já serve de cura também para nós. E a doutrina espírita nos mostra que o perdão é a higiene da nossa alma. Ele desamarra os laços de ressentimento, evita a sintonia com os desequilíbrios espirituais e abre espaço para o reparo no tempo certo. Se nós aprendermos a perdoar desde já, nós vamos evitar muitos problemas de obsessão no futuro, porque a obsessão é, como eles dizem, laços de ressentimento se tornam verdadeiras correntes pesadas que a gente carrega de uma vida para outra. E os laços do amor são bem leves. Portanto, você perdoar, reconhecendo que não é só o outro que é errado, você também, não é só o outro que tem defeito, você também, é como os porcos espinhos. Todos têm espinhos. E ao conviver uns com os outros, a gente vai sim se ferir sem querer. E para concluir, o que André Luiz fala sobre a sexualidade responsável, que é muito importante. O respeito e a reciprocidade é uma relação como um compromisso de cuidado com o corpo, com a emoção e com o espírito. É a coerência vibratória de pensamentos e intenções que qualificam esse encontro. Castidade de intenção, como ele diz aqui, é bem diferente de moralismo. É você ter o pensamento mais puro possível, de acordo com aquilo que você está fazendo. A finalidade construtiva dos encontros, que é afeto, que é ternura, e é ter responsabilidade com as consequências, inclusive de planejamento familiar e de saúde. É disciplinar os desejos, ter liberdade com direcionamento, evitar exploração, promiscuidade, usar o outro como objeto. As sintonias espirituais, que é um ponto fundamental que André Luiz toca em todos os livros, que as escolhas persistentes criam vínculos sutis, ou de afinidades que nos elevam, ou de desequilíbrios que atraem obsessões e culpas. Porque ficar pulando de uma casa para outra, ficar pulando de uma pessoa para outra, ficar mudando toda hora de parceiros, vai gerar desequilíbrio, porque nós somos energia. E aquilo que a gente troca com as pessoas também é energia. E se não for feito dentro disso aqui, com respeito, reciprocidade, coerência, até o nosso desejo precisa ser disciplinado para que a gente não entre num desequilíbrio completo. E as sintonias espirituais sejam as melhores possíveis. E por fim, o reparo e a reeducação, porque aqui ninguém está para se culpar. Se houver queda, reconheça, corrija a rota, evite a repetição, sirva mais, eleve o seu padrão mental. E aqui, para que vocês possam pesquisar depois, são as fontes e os livros onde estão esses temas, que é o Livro dos Espíritos, Kardec falando sobre a alma gêmea, explicando que a gente precisa construir sim afinidade com esforço moral
e as experiências que a gente tem. O Caligares falando sobre o quanto a família é a escola de almas. Em Nosso Lar, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu. Os livros de André Luiz mostram que os laços são programados e ajustados antes da reencarnação. E que se a gente tiver atração sem responsabilidade, só vamos gerar sofrimento, né? E Jung fala sobre aprender a se relacionar bem consigo mesmo, e quanto mais inteiros nós estivermos, menos a gente vai usar o outro para se completar, tá? E o Bauman que vai falar sobre os vínculos em tempos líquidos, que são frágeis e que a gente tem medo de se fixar e, no entanto, vive com medo de ficar sozinho, tá? Consumo afetivo, liberdade e segurança e a nossa conexão com a comunidade, com tudo que a gente tem vivido. Então, gente, era um assunto mesmo muito importante e não tinha como ser menos extenso. Mas concluímos aqui o nosso estudo. E se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, Sânia vai parar de gravar agora para vocês poderem falar alguma coisa.